Olá, querido aluno! Deixa eu fazer só uma breve apresentação minha para quem não me conhece. Meu nome é Bernardo Machado, eu sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e sou professor de Direito Previdenciário em cursos preparatórios para concurso público, além de pós-graduação nessa área de Direito Previdenciário. E estou tendo um enorme prazer, convidado pelo grande professor Marcelo Sobral, para ministrar a turma de Direito Previdenciário aqui no Papa Concursos. É um imenso prazer realmente fazer parte do corpo docente do Papa Concursos. É um sonho até fazer parte desse corpo docente e espero que você goste da nossa turma. Lembrando que agora em 2019 nós teremos turma, tanto uma turma teórica em BH, vai ser durante o ano inteiro, nós vamos ter turma teórica em BH, estarei na turma teórica de Direito Previdenciário em BH, e nós vamos ter também uma turma avançada. Essa turma avançada inclusive já acho que o seu quórum ele já se esgotou, já é uma turma que está lotada e que vai ocorrer aqui no Rio. A turma avançada vai ser aqui no Rio, a turma teórica vai ser em BH. Esse nosso vídeo aqui é um vídeo demonstração da minha matéria, espero que você efetivamente goste desse vídeo, onde eu escolhi um assunto para ministrar essa aula para você que está aí em casa e para conhecer também o meu trabalho, para quem ainda não conhece o meu trabalho. E o assunto que eu escolhi, tendo em vista a grande incidência em prova de concurso público, é o assunto conhecido como período de graça. O assunto que a legislação previdenciária fala que é a manutenção e perda da qualidade de segurado. E quem mexe com o previdenciário conhece muito mais esse assunto como período de graça. Fundamentação legal para a gente começar a nossa teoria. E além da fundamentação legal, o importante é você entender a lógica desse assunto, que é a manutenção e perda da qualidade de segurado. Primeiro, fundamentação legal, esse assunto ele é tratado no artigo 15 da Lei 8.213 de 91, devidamente regulamentado nos artigos 13 e 14 do Regulamento da Previdência, que é o famoso Decreto 3.048 de 99. Então o assunto que a gente vai abordar aqui no curso é justamente esse: manutenção e perda da qualidade de segurado. Então, se você quiser só anotar nos seus apontamentos, a fundamentação legal em relação a esse assunto, muito mais conhecido como período de graça, é justamente o artigo 15, mais uma vez frisando, da Lei 8.213 de 91, e esse assunto é regulamentado no nosso decreto, que é o Decreto 3.048 de 99, especificamente nos artigos 13 e 14 do Regulamento da Previdência. Então vamos lá, sem perdermos tempo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é mais conhecido como período de graça. Vamos entender qual é a ratio, qual é a lógica da legislação previdenciária para criar esse instituto jurídico famoso, muito conhecido como período de graça. Infelizmente, como eu vou mencionar esse assunto, eu vou trazer o contexto atual do nosso país, onde nós estamos ainda passando por uma grave crise econômica que assola o nosso país já há um certo tempo. Já tem um certo tempo de crise econômica, e esse assunto, infelizmente, ele é muito bom de ser mencionado justamente nesse período, que é um período de crise econômica no país. Vamos entender a lógica desse assunto. Imagina o seguinte, imagina um segurado que durante muito tempo, 20 anos, talvez 25 anos, tenha vertido contribuições para o regime geral. Então ele exerce uma atividade remunerada, ele é um segurado obrigatório do regime geral, então ele está vertendo contribuições para o sistema. O sistema ele é contributivo, se ele está vertendo contribuições para o sistema, ele está sendo protegido, ele está sendo tutelado pelo regime geral de previdência. Só que, infelizmente, ele é demitido. Então ele perde sua relação de emprego, ele é demitido, e a grande pergunta é a seguinte: ele, enquanto está vertendo contribuições para o sistema, está protegido pelo sistema, está tutelado pelo sistema. Quando ele fica desempregado, você acha que da noite para o dia a Previdência vai deixar de proteger essa pessoa, tendo em vista, por exemplo, infortúnios? Imaginar o seguinte: ele está lá exercendo sua atividade, vertendo contribuições e é demitido. No dia seguinte à sua demissão, ele infelizmente sofre um grave acidente ou é acometido de uma grave doença que faz com que ele tenha uma incapacidade permanente para o seu trabalho. Fato esse que enseja a concessão de um benefício por incapacidade, conhecido como aposentadoria por invalidez. A pergunta é: a Previdência não vai tutelar mais esse segurado tendo em vista a sua demissão? Foi demitido, foi o dia seguinte o infortúnio. Olha que situação, Situação dramática, mas que pode ocorrer com todos nós. Então, logicamente, não seria lógico a Previdência da noite para o dia, tendo em vista, por exemplo, um desemprego, deixar de amparar o segurado.
Logicamente, ela não vai amparar esse segurado durante a vida toda, né? Ad eternum, se ele está vertendo contribuições, porque o sistema ele é um sistema contributivo. Então, a pessoa tem que verter contribuições para ter a tutela do sistema. Então, esse instituto, né, o famoso período de graça, esse instituto da manutenção da qualidade desse segurado é justamente para amparar o trabalhador nessas situações. É para amparar os segurados nessas situações onde ele não está mais vertendo contribuições para o sistema, tendo em vista, por exemplo, um desemprego, tendo em vista que ele não está mais exercendo uma atividade remunerada. Então é essa a lógica do período de graça. Um período onde o segurado não vai estar pagando a previdência, não vai estar vertendo contribuições para o sistema, e mesmo assim continuará sendo protegido pelo sistema. Então ele não vai estar pagando a previdência, mas vai ter justamente o amparo da previdência. Então vamos fazer vários casos práticos aqui para você entender a ratio. Vamos fazer várias situações fáticas aqui. Vamos pensar em situações hipotéticas para você entender bem esse instituto. Então imagina o seguinte, o segurado estava trabalhando, vertendo contribuições talvez durante 20 anos e ficou desempregado. Como eu bem falei, esse instituto ele foi criado para quê? Para que durante um certo lapso temporal, mesmo sem o segurado estar vertendo contribuições por não estar exercendo mais uma atividade remunerada, ele vai continuar amparado pelo sistema, ele continua protegido pelo sistema. Vamos só utilizar o período básico, onde a legislação previdenciária prevê um lapso temporal de 12 meses. Então, durante esses 12 meses, ele não está pagando a Previdência, não está vertendo contribuições para a Previdência, mas tem um amparo do sistema. Então vamos imaginar que esse segurado aqui, né, 3 meses após o desemprego, ou 5 meses após o desemprego, ele sofra um grave acidente. E ele tem uma incapacidade temporária para o seu trabalho em período superior a 15 dias consecutivos, fato que enseja a concessão de um benefício por incapacidade, conhecido como auxílio-doença. A pergunta é a seguinte, nesse caso, ele está ou não está dentro desse lapso temporal? Sem dúvida. Então, se ele está dentro desse período, por mais que ele não esteja pagando a Previdência, ele está protegido pelo sistema. E como o evento que enseja a concessão do benefício ocorreu dentro desse lapso temporal, dentro do período de graça, o benefício vai ser concedido, o benefício será indeferido. Se eu pegar essa mesma situação fática e transportar aqui para esse lado, em um período, né, em um momento em que o segurado já perdeu a sua qualidade, então vamos imaginar que o acidente ele ocorra aqui. A pergunta é, nesse caso, onde o segurado já perdeu a sua qualidade, já não é mais tutelado pelo sistema, e o evento ensejador da concessão do benefício ocorreu já nesse momento aqui, onde ele já perdeu a sua qualidade, a pergunta é, o benefício por incapacidade, o auxílio-doença, será concedido? Resposta, não. E qual vai ser a motivação justamente da Previdência para quê? Para não conceder o benefício, para indeferir esse benefício. Resposta, perda da qualidade do segurado. Então o segurado não estava mais tutelado pelo sistema, portanto não fazia mais jus ao benefício por incapacidade. Só para ficar muito claro para você que está em casa, vamos imaginar um caso prático, tá? Um caso de uma segurada. Imagina você em casa, segurada do regime geral, você infelizmente ficou desempregada e a situação ficou muito ruim em casa, né, financeira, né? Você e o marido, vocês mantinham a casa de vocês, você ficou desempregada, metade da renda da família simplesmente sumiu, né? Tendo em vista o desemprego. Né? Uma vez, né, um mês, melhor dizendo, após o desemprego, né, uma briga de família, tendo em vista a crise financeira, vocês fazem as pazes e aí tem o bimba, né? Subentenda, né, o que é o bimba. E 9 meses após o bimba, você tem o parto, que é um dos eventos que enseja a concessão de um benefício previdenciário conhecido como salário maternidade. A pergunta é a seguinte, quando ocorreu o evento que enseja a concessão do benefício salário maternidade? Aqui, ó. No 10º mês, teve um mês de desemprego, aqui teve o bimba, 9 meses após o bimba, teve o parto, onde a segurada ainda está dentro do período de graça. Nesse caso, cabe a concessão do salário maternidade? Resposta, sem dúvida. O benefício será deferido porque a segurada ainda está dentro do período de graça. Mesmo sem estar pagando a Previdência, ela é tutelada pelo sistema, ela é protegida pelo sistema, fazendo jus ao salário maternidade. Vamos imaginar essa situação hipotética, imaginando que esse casal, o bimba não ocorra aqui um mês após o desemprego. O bimba ocorra no 10º mês.
Se o BIM ocorreu aqui no 10º mês, o evento que enseja a concessão do salário e maternidade, o parto, vai ocorrer aqui. Ou seja, em um período onde essa segurada já perdeu a sua qualidade. Então ela não é mais amparada pelo sistema. Então a pergunta é, nesse caso, fará ela jus ao salário maternidade? Resposta, não. Porque o evento ensejador da concessão do benefício salário e maternidade ocorreu em um período onde ela já tinha perdido a sua qualidade, não era mais amparada pelo sistema. Perfeito? Então, o que é importante para que você entenda é que o evento ensejador da concessão do benefício tem que ocorrer dentro do período de graça, tem que ocorrer dentro do período onde o segurado ainda mantém a sua qualidade, como se o segurado ele fosse, mesmo sem estar pagando a previdência, ele continua com a tutela do regime geral. O evento ocorreu dentro desse período, benefício será deferido. O evento ocorreu após a perda da qualidade do segurado, o benefício simplesmente será indeferido. Justificativa do INSS para o indeferimento, perda da qualidade do segurado. Em outras palavras, o segurado não era mais amparado pelo regime geral de previdência, não fazendo mais jus à prestação previdenciária. Perfeito? Aparentemente esse assunto parece que é atinente apenas ao segurado, né? Que ele é importante apenas para o segurado do regime geral. Está aparecendo aqui por esse quadro, né? Mas a pergunta é, será que esse assunto, ele é só importante para o segurado do regime geral? Resposta, não. Ele é tanto segurado, ele é tanto importante para o segurado do regime geral, quanto também para os seus dependentes. Vamos imaginar um caso prático. Você tinha aqui um segurado do regime geral, vertendo contribuições, né? Tá trabalhando, vertendo contribuições, ele fica desempregado. Nós falamos que período de graça, né? Período básico, ele mantém a qualidade por até 12 meses. Vamos imaginar que aqui, no 11º mês, ocorre o seu óbito. Evento que enseja a favor dos seus dependentes a concessão de um benefício conhecido como pensão por morte. A pergunta é, nesse caso, os dependentes do segurado, eles farão jus à pensão por morte? Resposta, sem dúvida. Por que sem dúvida? Porque o segurado ainda estava amparado pelo sistema. O segurado ainda estava dentro do seu período de graça, fazendo com que seus dependentes façam jus à pensão por morte. Agora vamos imaginar que esse nosso caso prático aqui, nós vamos transportar para uma outra situação. O segurado estava trabalhando, ficou desempregado e ele tinha 12 meses de período de graça. Só que, na verdade, o óbito não ocorre ali. O óbito ocorre aqui, ó, nessa data que está aqui no quadro. Nessa situação onde o óbito ocorre aqui, a morte do segurado ocorre aqui, a pergunta é, cabe a concessão da pensão por morte a favor dos dependentes desse segurado? Regra geral, não. Por que não? Porque o segurado não tinha mais a tutela do regime geral. Se ele não tinha mais a tutela do regime geral, seus dependentes não fazem mais jus à pensão por morte. Então, olha que esse assunto ele é de suma importância tanto para o segurado do regime geral, que se for cometido de um evento que enseja a concessão de um benefício dentro do período de graça, faz jus ao benefício. Mas se o evento ensejador da concessão do benefício ocorrer em um período onde ele já perdeu a qualidade e não tem mais a tutela, não tem mais a proteção, então para ele o benefício será indeferido. E para os seus dependentes é a mesma lógica. Se o evento ensejador da concessão do benefício, né, para os dependentes ocorrer dentro do período de graça, beleza, o benefício será concedido para os dependentes desse segurado. Agora, se o evento ocorrer após a perda da qualidade do segurado, infelizmente, seus dependentes não vão fazer mais jus ao benefício. Só lembrando o seguinte, quando eu mencionei esse caso aqui, eu falei o seguinte, regra geral, não. Por que regra geral não? Enunciado de súmula do STJ 416. Imagina o seguinte, o segurado estava trabalhando,
ele já tinha todas as condições para fim de se aposentar pelo regime geral. Exemplo, ele já tinha condição de se aposentar por tempo de contribuição. Então ele já tinha, caso de um homem, né, 35 anos de tempo e já tinha vertido no mínimo 180 contribuições mensais. Então ele já preencheu as condicionantes para fim de se aposentar por tempo. Só que no caso dele em particular, ainda tem a aplicação do fator, porque ele não consegue aplicar aquela regrinha de flexibilizar a aplicação do fator no caso prático dele. E aí ele fala, poxa, fiquei desempregado, não vou me aposentar agora, ainda que eu possa. Não quero me aposentar porque fiz o cálculo junto ao INSS e o meu benefício está sendo muito prejudicado, tendo em vista a aplicação do fator previdenciário no cálculo do meu salário de benefício. Assunto que a gente vai ver aqui no Papa Concursos, com calma, é outro assunto, é a base de cálculo para eu chegar ao valor do benefício. Calma, não se apavore, a gente vai ver isso durante o curso, mas em outro momento, tá? Mas imagina você que não sabe bem essa matéria, tá? Vamos só imaginar que a Previdência calcular o benefício, mostrou para ele o cálculo e ele falou assim, não quero, porque o valor está sendo do meu benefício muito prejudicado. Vou me aposentar em um outro momento, com uma idade maior, um tempo de contribuição maior, expectativa de sobrevida menor. Então vou esperar um pouquinho mais para frente. Aí ele ficou desempregado, não se aposentou, ficou desempregado, mesmo podendo aposentar. Não se aposentou e perdeu a qualidade e veio a óbito. A pergunta é, nesse caso, seus dependentes fazem jus à pensão por morte? Lógico que sim. Por quê? Porque enquanto ele estava vivo, ele já preencheu todas as condicionantes para fim de perceber uma aposentadoria. Então ele já tem um direito adquirido, aquilo já incorporou o seu patrimônio jurídico. Então nesse caso, onde preenche todas as condições para se aposentar, não se aposenta e perde a qualidade, a pensão por morte é devida aos seus dependentes. Enunciado de súmula do STJ 416. Só uma ressalva, tá? Ainda que não tivesse esse enunciado de súmula, né, que é a súmula 416 do STJ, isso tá no direito posto, isso tá no direito positivado. Então, isso tá na Lei 8.213, a mesma redação, basicamente a mesma redação da súmula, especificamente no artigo 102, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, tá bom? Se nós entendemos a ratio, entendemos a lógica do período de graça, nós temos que saber o seguinte, que prazo é esse? A Previdência vai tutelar o segurado por quanto tempo? 12 meses? 3 meses? 6 meses? 24? Vamos saber a partir de agora que prazos são esses. Vamos entrar no artigo 15 da lei e vamos estudar os incisos do artigo 15, onde a lei ela trata do período de graça. Ela trata desses períodos onde o segurado mantém sua qualidade sem estar pagando a Previdência. O primeiro período que nós temos é um período que, na verdade, não existe, né? É uma situação onde não tem prazo. O segurado vai manter a sua qualidade enquanto aquele status perdurar. Então, se o segurado estiver em gozo de benefício, enquanto ele estiver em gozo de benefício, ele está mantendo a sua qualidade, sem prazo definido. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não tem prazo definido. Então, enquanto o segurado estiver dentro, né, estiver em gozo de benefício previdenciário, ele está mantendo a sua qualidade sem prazo definido, tá bom? Nós temos agora incisos 2, 3 e 4 do artigo 15, que eu vou englobar todos eles em uma única situação aqui. Por quê? Porque o período é o mesmo. Eu vou colocar aqui um período de graça de até 12 meses. E esse período de graça, como eu mencionei para você, ele é relativo a esse período de 12 meses em 3 situações. Ele é aplicado em 3 situações. A primeira situação eu vou colocar aqui apenas para fins didáticos como o desemprego. Na prática, não é efetivamente o desemprego, é só para fins didáticos de quadro. Por que isso? Subentenda o seguinte: essa situação que eu menciono do desemprego é você imaginar que o segurado não mais exerce uma atividade remunerada e, por consequência, não está vertendo contribuições para o sistema porque não está exercendo essa atividade remunerada. Então, quando a gente fala desemprego aqui, parece que é só o empregado, né, que ficou desempregado. Não é isso. Pode ser aqui um contribuinte individual que deixou de verter contribuições porque não mais exerce aquela atividade na qualidade de contribuinte individual. Então, nesse caso que o segurado não mais exerce uma atividade e por isso não paga mais a Previdência, mantém a qualidade por até 12 meses.
O segurado que tiver suspenso ou licenciado sem auferir remuneração, mantém a qualidade por até 12 meses. E quando o segurado deixar de receber o benefício por incapacidade, vai manter por até 12 meses, tá bom? Nós temos uma outra situação onde o segurado mantém a qualidade por até 12 meses, que é após cessar a segregação. O segurado acometido, vou até colocar aqui do lado, tá? De uma doença de segregação compulsória. Então, vamos imaginar uma doença qualquer, né, que faz com que o segurado tenha que se afastar do convívio social. É uma situação, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos meio que um surto, ainda bem que na verdade não chegou efetivamente essa doença, mas imagina a situação de um ebola, né, onde a pessoa chega aqui e ela tem que se afastar do convívio social, tendo em vista essa doença. Após cessar essa segregação, porque o segurado ele foi simplesmente acometido dessa doença de segregação compulsória, acabou a segregação, ele mantém a qualidade por até 12 meses, tá bom? É uma doença tamanha que faz com que ele tenha que se afastar do convívio social. Nesse caso ele é afastado, após cessar esse afastamento, após cessar a segregação, ele mantém a qualidade por até 12 meses. Nós temos a outra situação, que é a situação de terminar o livramento, né? Terminar a pena privativa de liberdade, ou seja, após o livramento, após cumprir a pena privativa de liberdade, o segurado detido ou recluso. A lei fala em retido, o decreto retifica isso, né? E fala em detenção, né? Que é o regime da prisão. Nesse caso aqui, o segurado detido ou recluso. Só uma ressalva, tá? Isso é fundamental, principalmente quando a gente for estudar um pouquinho do auxílio reclusão. Leve nos seus apontamentos, leve no seu estudo, né? Leve para fins de prova que após o livramento, ou seja, teve o alvará de soltura, o segurado acabou de cumprir a pena privativa de liberdade, tem o alvará em mãos e tá livre. Já cumpriu a pena, né? Conseguiu se ressocializar, cumpriu a pena e aí, na verdade, ele está livre. Faz o que ele quiser. Após livramento, então tem que ter essa situação de livramento de alvará de soltura. Por que eu quero dizer isso? Não é situação de fuga. É importante frisar isso aí, porque a situação de fuga a gente vai estudar lá no auxílio reclusão. Como a gente conta o período de graça para fins de concessão do auxílio reclusão. Então coloque nos seus apontamentos aí. É após o livramento. Grife essa expressão, livramento. Tá solto, tem alvará de soltura, cumpriu sua pena privativa de liberdade, após o livramento, mantém a qualidade por até 12 meses. Nós temos a situação aqui ainda, né, tá lá no inciso 5, de até 3 meses. Que é após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Vou colocar aqui do lado, né, a expressão serviço militar. Então, após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, ele mantém a qualidade por até 3 meses. E outra situação que nós temos é uma situação de até 6 meses para o segurado facultativo, que deixar de verter contribuições para o regime geral. Lembrando, quem é o segurado facultativo? É o maior de 16 anos, que não exerce uma atividade remunerada e que o enquadre como segurado obrigatório do regime geral. O segurado facultativo está vertendo contribuições para o regime geral porque ele quer, ao seu bel prazer. O próprio nome já diz, ele é um segurado facultativo, ele tem o amparo do regime geral porque ele quer. Se ele deixar de verter contribuições para o regime, ele mantém a qualidade por até 6 meses. Só uma ressalva importante, tá? Que fique claro para você aqui no curso. O segurado facultativo foi acometido de um evento qualquer e passou a receber um benefício por incapacidade, exemplo, saiu em gozo do auxílio-doença, se ele deixar de receber o benefício por incapacidade, ele vem aqui para o inciso 2, hein?
Porque a regrinha do deixar de receber o benefício por incapacidade está aqui. Vale, inclusive, para o segurado facultativo. Então, o segurado facultativo que você vai levar para a prova. Qual o período de graça dele? Qual o período que ele mantém sua qualidade? Período de até 6 meses. Mas se ele recebeu um benefício por incapacidade e esse benefício foi cessado, ele vem para a regrinha do inciso 2. Ele mantém a qualidade por até 12 meses. Tá bom? Nos seus apontamentos aí, marque um asterisco nesse inciso 2, né? Nessa segunda situação, onde o segurado não mais contribui por não mais exercer uma atividade remunerada. Marque aí esse inciso 2, porque ele é fundamental para a gente. Esse período que a gente está vendo aqui de até 12 meses, esse em particular do inciso 2, ele pode sofrer dilação, ele pode ser ampliado. Então vamos ver quais são as situações que permitem a dilação desse período de graça, onde esse período de 12 meses vai ser ampliado e nós vamos ver que ele vai poder chegar a ser um período de até 36 meses. Então, reportando aqui aquele asterisco, que é lá do inciso 2. Aquele período de graça de até 12 meses, ele pode sofrer uma dilação de mais 12 meses. Quando ocorre essa dilação de mais 12 meses? Quando o segurado tiver mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da sua qualidade. Vou frisar aqui do lado. Sem interrupção que acarrete a perda da qualidade. Segura um pouquinho essa informação, daqui a pouco eu vou explicar melhor, né, como é que funciona, né, essa contagem, né, desses mais de 120 meses, dessas mais de 120 contribuições mensais. Deixa eu falar outra situação onde o período poderá sofrer dilação, e aí sim a gente volta para explicar como é que funciona a contagem desses mais de 120 meses, dessas mais de 120 contribuições mensais. A legislação previdenciária ainda permite que aquele prazo lá do inciso 2, com esse prazo aqui, ele sofra uma dilação de mais 12 meses. Colocar para o lado de cá, tá? Então o período lá, é aquele primeiro período de 12 meses, mais esse aqui de mais 12 meses, ele ainda pode sofrer a dilação de mais 12 meses. A gente percebe, né, que isso aqui pode ser uma situação cumulada, onde o segurado pode acumular as duas condições aqui e chegar a 36, ou ela pode ser alternada, né, onde nós vamos ver como é que funciona essa contagem aqui. Quando o segurado ainda ganha mais 12 meses, além dessa situação aqui, quando ele tem o desemprego devidamente registrado no órgão próprio do Ministério do Trabalho. E aí, exemplos desse registro em órgão próprio do Ministério do Trabalho, um dos grandes exemplos é auferir o seguro-desemprego. O auferir o seguro-desemprego já faz com que o desemprego esteja devidamente registrado junto ao Ministério do Trabalho. Então, quando o segurado auferir o seguro-desemprego, automaticamente aquele período de graça dele de 12 meses já vai para 24. E se tiver essa condição aqui de cima, pode chegar a ser de até 36. Tendo a condição aqui de cima, vai ser de até 36. Uma outra situação que nós temos, né, outra opção, é o registro no SINE, que é o Sistema Nacional de Empregos. Então, se o segurado também se cadastrar lá no SINE, né, que faz uma intermediação, um sistema do Ministério do Trabalho, né, faz parte do programa do seguro-desemprego, onde quando você faz esse cadastramento no SINE, você faz o cadastramento, né, dando as suas aptidões, né, lá tem um quadro de vagas e esse sistema busca cruzar essas informações e marca entrevista para que você vá, ou seja, visa fomentar a busca pelo emprego. Então, se você tiver o seu registro junto ao SINE, ao Sistema Nacional de Empregos, você tem o seu registro, né, em órgão próprio do Ministério do Trabalho, que faz com que o seu período de graça sofra uma dilação de mais 12 meses. Então, como a gente está vendo, vamos imaginar situações práticas aqui e depois a gente vai entender como é que funciona essa contagem.
Imagina um segurado que já está vertendo contribuições para o regime geral, já contribui para a Previdência há 20 anos de maneira ininterrupta, tá bom? Ele tem muito mais de 120 contribuições mensais? Tem. Então, pelo seu desemprego, ele já vai manter a sua qualidade por até 12 meses, sem estar pagando a Previdência. Como ele tem muito mais de 120 contribuições mensais, ele faz jus a mais 12 meses, perfazendo, por consequência, 24 meses de período de graça. E ele recebeu o seguro-desemprego, ou seja, ele acumulou todas as condições. Por ele ter acumulado todas as condições, ele tem 12 meses pelo desemprego, por não mais contribuir, por não mais exercer uma atividade remunerada. Como ele tem mais de 120 contribuições mensais, ele fez jus a mais 12, perfazendo 24 meses de período de graça. E por fazer jus ao seguro-desemprego, ele ganhou mais 12, perfazendo, por consequência, 36 meses de período de graça. Então, esse segurado vai ser tutelado pelo sistema, ou seja, vai ter o amparo do sistema durante 36 meses, sem estar pagando a Previdência Social. Durante 36 meses ele tem a proteção, sem estar vertendo contribuições para o regime geral. Só lembrando que pode acumular, no nosso caso ele acumulou todas, ou pode ser alternativa. O segurado trabalha 3 anos, trabalha 5 anos apenas. Ele tem mais de 120? Não tem, mas ficou desempregado. Por ficar desempregado e não mais contribuir, por não mais exercer uma atividade remunerada, mantém a qualidade por 12 e fez jus ao seguro-desemprego. Ou seja, essa condição de ter o registro em órgão próprio foi cumprida? Foi cumprida, então ele ganha esses 12 meses aqui, ainda que ele não tenha esses 12 meses daqui. Então, nesse caso prático, onde ele tem 12 meses por não mais contribuir, por não mais exercer uma atividade remunerada, com esses 12 meses, pelo registro do seu desemprego, por ter oferido o seguro-desemprego, nesse caso, ele faz jus a 24 meses de período de graça. Beleza? É essa a lógica. Tranquilo isso? Então vamos lá. Vamos entender apenas essa contagem aqui. O que a legislação previdenciária fala que ele tem que ter mais de 120 contribuições sem interrupção que acarrete a perda da sua qualidade para ganhar mais 12 meses? O que ela dá essa redação? O que a legislação previdenciária prevê essa redação? Vamos juntos aqui. Vamos imaginar que um segurado, ele comece a trabalhar e ele trabalha durante 80 meses. Ou seja, ele já tem, nesse caso, vou até colocar em contribuições mensais, tá? Ele tem 80 meses trabalhando, ele já tem 80 contribuições mensais. Ele já contribuiu para o sistema durante 80 meses. Ficou desempregado. Só que ele ficou desempregado por apenas 3 meses. E logo conseguiu se realocar no mercado de trabalho. Então ele volta a trabalhar. Quando ele volta a trabalhar, ele trabalha por mais 60 meses. A pergunta é, qual é o período de graça desse segurado? Imaginando ainda que ele, ao ficar desempregado aqui, ele fez jus ao seguro-desemprego. Então, ele recebeu, nesse caso, o seguro-desemprego, então, indubitavelmente, teve o registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho, né, daquele desemprego. A pergunta é, qual o período de graça desse segurado nessa situação aqui? Vamos lá. Vamos fazer a conta. Está desempregado, não está mais contribuindo. Mantém a qualidade por até 12 meses. Então, o período de graça de imediato dele já é um período de 12 meses. A pergunta é, ele tem mais de 120 contribuições mensais? Tem que olhar isso aqui. Por quê? Quando ele fica desempregado por apenas 3 meses, ele perdeu a sua qualidade nesse período? Não perdeu. Então não teve a interrupção da contagem do prazo. Ela é continuada. Não tem interrupção de contagem. Como ele tem 80 contribuições pretéritas e as 60 contribuições atuais, ele tem mais de 120 contribuições mensais. Portanto, ele faz jus a mais 12 meses. Porque na nossa contagem, como ele não perdeu a qualidade, não interrompeu a contagem. Eu conto o passado com o presente. Eu conto as 80 com as 60. Como ele tem 140, tem mais de 120, ele faz jus a mais 12 meses de período de graça. Porque ele já tem mais de 120 contribuições mensais. Fez jus ao seguro-desemprego,
Fez, ou seja, ele ganha mais 12 meses de período de graça, porque ele auferiu o seguro-desemprego. Então, nessa nossa situação fática aqui, esse segurado, ele tem 36 meses de período de graça. Se ele for cometido de um evento no 35º mês, sofre um grave acidente no 35º mês, tem uma incapacidade permanente para o seu trabalho, ele vai aposentar por invalidez, porque no 35º mês ainda estava mantendo a sua qualidade, estava protegido pelo sistema, fazendo jus, por consequência, à aposentadoria por invalidez. Vou pegar a mesma situação fática e vou fazer o seguinte agora. Vamos imaginar que ele ficou desempregado nesse período aqui do meio, né, entre as 80 e as 60, durante 5 anos. Se ele ficou desempregado por 5 anos, indubitavelmente, ele perdeu a qualidade. E quando há a interrupção da contagem, porque ele perdeu a qualidade, a contagem volta a ser do zero. É como se o passado para fins dessa contagem não fosse mais considerado. Então, nesse caso, por ele perder a sua qualidade, a contagem daqueles 120 meses, daquelas mais de 120 contribuições, passa a ser do zero. É interrupção de contagem de prazo. Se eu interrompo, eu passo a contar do zero. É como se as 80 não existissem mais para eu contar aquela mais de 120. Então, nesse caso prático, o que vai acontecer? Vamos fazer toda a contagem de novo. Vamos juntos, com calma. Segurado ficou desempregado aqui. Pergunta: por ficar desempregado e não mais contribuir, por não mais exercer uma atividade remunerada, qual é o período de graça dele? Resposta: de imediato, 12 meses. Então, 12 meses só pelo desemprego. Só que ele faz jus a mais 12 meses. Por que mais 12 meses? Porque ele auferiu o seguro-desemprego. Agora a pergunta é: ele faz jus a mais 12 meses porque ele tem mais de 120? Não. Por que não faz? Porque como ele perdeu a sua qualidade aqui, teve a interrupção da contagem. Por ter interrupção da contagem, eu conto do zero. As 80 do passado, eu simplesmente não observo mais. É como se eu desconsiderasse as 80 pretéritas. Então só tem apenas 60 contribuições atuais. Como só tem apenas 60, não tem mais de 120, não faz jus à dilação de mais 12 meses. Então, nesse caso, o período de graça desse segurado é de até 24 meses. Se ele for cometido de um infortúnio, né? Cometido de um evento, um acidente, no 23º mês, e tem uma capacidade temporária para o seu trabalho em período que supere 15 dias consecutivos, faz jus ao auxílio doença. Está dentro dos 24 meses, o evento ocorreu dentro dos 24 meses, ele está amparado pelo sistema. Entendido isso? Tranquilo? Entendidos os prazos? Eu vou falar de algumas regrinhas agora. Ainda sobre esse tema, manutenção e perda da qualidade, onde a primeira regrinha que eu vou falar, ela está numa lei extravagante. Ela foge da nossa lei 8.213. Ela está especificamente na lei 10.666 de 2003. Tá? Especificamente no seu artigo 3º. Se você for estudar pelo regulamento, não tem problema. Que essa regrinha já está no regulamento. Não está na 8.213 porque está na lei 10.666 de 2003, artigo 3º em particular. Tá bom? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de duas regrinhas básicas que a 10.666 traz, que são regras absurdamente lógicas, tá? Sempre deveria ter sido assim, mas não era até, né, a 10.666 de 2003, que é o seguinte. Botar a regrinha 1, tá? Vou até digitar a regrinha aqui, vou colocar no quadro, que é a seguinte: a perda da qualidade não influencia na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Benefícios que nós estudaremos com propriedade nas nossas turmas aqui do Papa Concursos, tá? Não é o momento, tá? Não vamos mencionar aqui como é que funciona a concessão da aposentadoria por tempo, nem especial. Mas saiba a seguinte regrinha. Se o segurado perder a sua qualidade, isso nada mais irá influenciar para que ele venha se aposentar por tempo ou para que ele venha se aposentar por meio de uma aposentadoria especial. O que quer dizer isso, tá? Eu vou ter que voltar no passado para explicar o porquê da publicação, né, da criação
da Lei 10.666 de 2003. Imagina o seguinte, o segurado, né, no passado, imaginar que ele estivesse trabalhando e ele tinha 34 anos vertendo contribuições, 34 anos de tempo já de contribuição. E aí ele fica desempregado, vindo a perder a sua qualidade. Então vou colocar aqui 5 anos para que ninguém discuta aqui no curso. Indubitavelmente, ele perdeu a sua qualidade. Como é que funcionava no passado? Quando o segurado ele perdia a sua qualidade, é como se todo o período passado, ou seja, esses 34 anos, ele sumisse, ele fosse desconsiderado para efeitos de carência. Só um adendo aqui, uma ressalva aqui no curso para você que ainda não sabe esse assunto. Carência é um instituto criado para manter o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Ou seja, é determinar que o segurado tem que verter um número mínimo de contribuições para fazer jus a certas prestações previdenciárias. Tá bom? É essa a lógica. Então, como é que funcionava no passado? Quando o segurado ele perdia a sua qualidade, é como se todo o passado não fosse mais considerado para fins de carência. É como se ele não tivesse esses 34 anos aqui convertendo, né, em meses, né, não tivesse lá as 408 contribuições mensais para efeito de carência. Não vale para nada, como fosse assim. Aí o segurado tinha que fazer o seguinte, ele tinha que ter uma nova filiação, ele tinha que voltar a exercer uma atividade e tinha que ter mais 1/3 da carência necessária para a concessão do benefício para fins de quê? Recuperar o passado. Olha que coisa. Lembrando que essa regrinha já mudou, tá? Depois eu vou explicar até como é que funciona atualmente. Tô falando lá no passado, quando foi criada essa lei, né? Quando foi criada essa regrinha, muito bem criada, diga-se de passagem. Então o segurado tinha que voltar a trabalhar, tinha que contar com mais 1/3 da carência necessária para a concessão do benefício para fins de recuperar todo esse passado, todas essas contribuições pretéritas. Então olha que coisa danosa, olha que coisa realmente muito gravosa para o segurado. Por ele ter perdido a qualidade, ele, para recuperar o passado, tinha que voltar a trabalhar e verter contribuições durante mais 5 anos. Por que 5 anos? Porque para que o segurado se aposente por tempo de contribuição, ele tem que ter no mínimo 180 contribuições mensais. Então 1/3 de 180 são 60 contribuições mensais. Ele tinha que voltar a trabalhar durante mais 5 anos para contar com as 60 atuais e pegar todas aquelas 408 contribuições do passado. Que absurdo! Faltava 1 ano para ele apenas. Olha que coisa ilógica! Eu forçava ele voltar a exercer uma atividade para que ele, na verdade, pudesse conseguir o passado se ele cumprisse no mínimo 1/3 da carência que eu exijo. Eu preciso de mais 5 anos para recuperar todo o passado. Não tem lógica. Vem a lei e fala o seguinte, a perda da qualidade não influencia em mais nada na concessão das aposentadorias por tempo e especial. O que quer dizer isso? O segurado tinha quanto tempo? 34 anos. Perdeu a qualidade? Perdeu. Perder a qualidade não influencia em mais nada. Eu conto para ele a carência desses 34 anos aqui, essas 408 contribuições mensais. Então, o que esse segurado faz? Quanto tempo de contribuição ele tem que ter para se aposentar? 35. Quanto tempo falta? 1. Basta ele pagar mais 1 ano, se dirigir a uma agência da Previdência e protocolar um pedido de aposentadoria por tempo. Porque já tem um tempo necessário, já tem a carência necessária. Aqui, ó, passado eu considero. Então não influencia em nada. Eu estou contando as 408 do passado, mais essas 12 do presente, e tem muito mais de 180. Tem carência, tem o tempo, esse benefício vai ser deferido. Então é essa a lógica. Então essa é a regrinha do mais 1/3 do passado, que até pouco tempo passou a ser regrinha da metade, e com a MP 871 de 2019 passou a ser o tempo todo novamente. Imagina se fosse tudo novamente. Imagina ele ter que voltar a exercer uma atividade e pagar durante 180 meses para recuperar o passado. Que absurdo. Não teria lógica para esses benefícios aqui. Então leve a seguinte regrinha para fins de prova. A perda da qualidade do segurado não influencia em mais nada na concessão de 2 benefícios. Aposentadoria por tempo e aposentadoria especial. Beleza? Só que, na verdade, a lei também pensou na aposentadoria por idade. Então, a segunda regrinha que você vai levar para fins de prova, você pode até colocar essas regrinhas em observações, tá?
coloque aí observações. Aí a regrinha 1, que nós acabamos de ver, e regrinha 2 agora. E coloque o seguinte no seu caderno. A mesma regra se aplica à aposentadoria por idade, desde que o segurado tenha a carência necessária para concessão do benefício. Então vamos lá. Qual é a lógica dessa regrinha aqui? Vamos imaginar, né, e não faça isso na prática, tá? Assisti a aula do professor Bernardo no Papa Concursos, e aí eu gostei da regra dele, vou fazer isso na prática. Não faz não. Você vai ver que não vale muito a pena, não. Principalmente quando a gente for calcular o benefício nas nossas aulas. Você vai ver que não vai valer tanto a pena isso. Mas vamos lá. Que regrinha é essa? O segurado, ele começa a trabalhar com 18 anos. Tá aqui, ó. Início da sua atividade remunerada. Aqui, ele passa a ser um segurado obrigatório do regime geral. Tá trabalhando aqui, ó, tá bom? Aí ele viu a seguinte regrinha que eu expliquei aqui no Papa Concursos. Ele viu o seguinte: se eu perder a minha qualidade de segurado, isso não influencia em mais nada em me aposentar por idade, desde que eu já tenha cumprido a carência necessária para fins de concessão do benefício. Aí eu fico pensando assim, pô, eu aqui no curso, falo, poxa, comecei a trabalhar com 18 anos. Caramba, hoje eu já tenho 33 anos, sempre exercendo atividade, sempre pagando a previdência. Então eu já tenho 15 anos aqui. Eu já tenho, por consequência, 180 contribuições mensais. Vamos pensar juntos? Quais são as condicionantes para você se aposentar por idade? Caso de homem, 65 anos de idade. Caso da mulher, 60 anos de idade. Mitigada essa idade de 5 anos para o rural, inclusive o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Então, é essa condicionante para se aposentar por idade. Mas basta ter a idade necessária? Basta preencher o requisito etário? Não. Você tem que também ter o quê? Cumprido a carência. Porque para você se aposentar por idade, você tem que ter vertido no mínimo 180 contribuições mensais. Então, esse segurado que está assistindo a minha aula aí, ele fala o seguinte: puxa, professor, eu já cumpri as minhas 180 contribuições. E você está me explicando que se eu perder a qualidade, isso não influencia em mais nada. Eu nunca vou desconsiderar isso. Sempre considere as 180. Só está faltando uma coisa para mim. Só falta preencher que condição? O requisito etário. A condicionante da idade. Então só falta preencher o requisito básico, né? Básico, 33 anos, só falta eu preencher o requisito etário, que são os 65 anos de idade. O que ele faz? Chega segunda-feira, né, lá no trabalho dele, fala assim: chefe, gosto muito de você, mas não dá mais. O professor de previdenciário falou que se eu perder a qualidade não influencia em nada. Eu vou pra praia, eu vou, na verdade, tomar cerveja todo dia e aos 65 anos de idade, eu vou entrar numa agência da Previdência e vou protocolar um pedido de aposentadoria por idade. E, pasme, o benefício vai ser deferido. Por quê? Preenchi o requisito etário e a perda da minha qualidade não influenciou em mais nada. Eu estou contando as 180 contribuições mensais. Perfeito. Então, eu vou lá, protocolo um pedido e, logicamente, se eu saio do meu emprego, vou pra praia tomar cerveja, se eu não morrer de cirrose, com certeza eu vou preencher as condições e vou conseguir me aposentar por idade. Tá bom? Não faça isso, provavelmente você vai morrer de cirrose nesse inteirinho aqui, né? Então não faça isso. Trabalhe normalmente, se aposente, se possível, não por idade, mas por tempo de contribuição. Importante que você saiba que essa regra existe. Não é tão boa assim, a gente vai ver como é que se calcula benefício no futuro, né? Inclusive para fins dessa situação fática aqui. Então leve para fins de prova. A perda da qualidade não influencia na concessão das aposentadorias por tempo, nem da aposentadoria especial. E essa mesma regra se aplica à aposentadoria por idade, bastando que o segurado já tenha cumprido o requisito carência, já tenha no mínimo aquelas 180 contribuições mensais vertidas para o sistema. Para a gente terminar essa nossa aula, espero que você esteja gostando, vamos falar um pouquinho de quando o segurado efetivamente perde a sua qualidade. Quando ocorre a efetiva perda da qualidade do segurado. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, tá?
Primeiro eu vou falar qual é a regra que está na legislação previdenciária. Olha que coisa insana. Olha a redação, tá? Isso aí está basicamente da forma como eu vou falar no artigo 14 do decreto, né? No artigo 14 do regulamento da Previdência, que é o decreto 3048 de 99, que diz o nosso regulamento, né? Isso está no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei 8.213. A perda da qualidade ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação, como se o segurado fosse o contribuinte individual em relação ao mês seguinte ao fim do lapso temporal. Vou repetir. A perda da qualidade ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação, como se o segurado fosse o contribuinte individual em relação ao mês seguinte ao fim do lapso temporal. Querido aluno, só indo pro bar, tomando 10 chopps para entender que redação é essa. Né? Como é que você aplica essa redação na prática? Vamos entender e você vai ver que é muito lógica essa redação, tá? Imagina o seguinte, o segurado está trabalhando, ele fica desempregado, e vamos imaginar que nesse nosso caso, nossa situação hipotética, o período de graça dele seja o básico. Né? Vamos falar de dilação não, tá? Dilação nós já vimos aqui, quando esse período pode sofrer uma ampliação. Vamos falar de dilação não, vamos falar do período básico de 12 meses. Então o segurado, quando ele fica desempregado, por não mais contribuir, por não mais exercer uma atividade remunerada, ele mantém a qualidade por até 12 meses. Pensa comigo, pensa aqui junto comigo, tá? Se eu tenho a tutela do regime geral por 12 meses, período onde eu não estou pagando a Previdência, não estou vertendo contribuições, mas tenho um amparo, para eu continuar sempre amparado, basta eu pagar em relação a que mês? Ao mês seguinte, a esse prazo. Basta eu pagar em relação ao 13º mês, que eu vou me manter como segurado do regime geral. Eu vou continuar sempre estando protegido pelo regime geral. Então, o que a legislação previdenciária, ela pensou? Imagina o seguinte, o segurado, se ele quiser manter a sua tutela, ele tem que pagar em relação ao 13º mês. Só que o vencimento em relação ao 13º mês não ocorre nesse mês, e sim no mês seguinte. Então a legislação previdenciária só aplicou a regra de arrecadação, as normas de arrecadação de um contribuinte individual. E falou o seguinte, vou pegar a regra desse contribuinte individual, como ele contribui para a Previdência, para aplicar essa regrinha ao período de graça. E falar o seguinte, se ele fosse pagar como contribuinte individual lá no 13º mês, quando venceria a obrigação? No dia 15 do 14º mês. Então a legislação previdenciária pensa o seguinte, poxa, se ele for pagar em relação ao 13º mês, o vencimento da obrigação em relação a esse mês ocorre quando? No 15º dia do 14º mês. Então, até o 15º dia do 14º mês, eu, Previdência, nunca posso falar que ele não vai pagar. Nunca. Porque ele pode pegar uma guia lá no dia 15 e pagar. E se ele pagar, ele vai estar sempre o quê? Está sempre sendo tutelado pelo regime geral. Então a Previdência fala, opa, quando ocorre a efetiva perda da qualidade? Só aqui, ó, no dia 16. Ou seja, a perda da qualidade ocorre aqui. Ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação, como se ele fosse um contribuinte individual em relação ao mês seguinte ao fim do lapso temporal. Muito lógico. 12 meses de tutela. Não estou pagando, mas tem a proteção. Se eu pagar em relação ao 13º mês, eu vou pagar no dia 15 do 14º mês. Até aqui eu estou protegido, porque até o dia 15 a Previdência não pode falar que eu não vou pagar. Eu posso pegar uma guia no dia 15 e pagar a Previdência e ter a proteção, ter a tutela. Agora, se a Previdência olhar no 16º dia e olhar no sistema que não tem o pagamento de uma guia no dia 15, agora a Previdência pode afirmar. Ela pode falar o seguinte, essa pessoa não quer mais o meu amparo. Se ela não quer mais o meu amparo, ela perdeu a sua qualidade. Se no 16º dia ela for cometida de um evento qualquer, tiver um infortúnio, tiver uma incapacidade permanente para o seu trabalho aqui no 16º dia, não aposenta por invalidez, porque ele já perdeu a qualidade. Agora, se o evento for no 14º dia do 14º mês, eu vou ter que pagar o benefício, porque a pessoa ainda estava dentro do período de graça. Então leve para os seus estudos. O segurado sempre ganha no mínimo mais um mês e meio. Sempre, no mínimo, ele ganha mais um mês e meio. Como as provas, né, como as bancas preparatórias cobram uma situação dessa? Ela cria uma situação hipotética e fala que o evento ocorre no 14º dia
do 14º mês, para saber se ele tinha ou não tinha perdido a qualidade. Ela pode fazer o seguinte, imagina que o período de graça seja de 36 meses. Ela fala que o evento ocorreu no 14º dia do 38º mês. Ainda estava dentro do período de graça. Imagina um período de 24 meses. Ela fala que o evento foi no 14º dia do 26º mês. Ainda estava dentro do período de graça. Olha como é que a banca pode jogar com essa situação. Então a perda da qualidade só ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação, como se ele fosse o contribuinte individual em relação ao mês seguinte, ao fim do lapso temporal. Coisa absurdamente lógica. Só lembrando, o dia 16 aqui é para fins didáticos. Por que eu estou falando isso? O dia 15 recai num sábado. Quando vence a obrigação? Vence no dia 15, sábado? Não. O vencimento é postecipado para o dia útil imediatamente subsequente. Então, nesse caso, o vencimento não é dia 15, é dia 17. A perda da qualidade ocorre no dia 18. Tá? Então, cuidado com isso. 16 aqui é para fins didáticos. Por isso que é importante levar a redação. A perda da qualidade ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação. O vencimento recaiu no sábado, postecipado para segunda. A perda da qualidade é na terça. Então, dia 15 é sábado, 17, segunda é dia útil, aqui é o vencimento. Vai perder a qualidade no dia 18, na terça-feira. É assim que funciona. Entendido? Tranquilo? Lembrando desse período, o que é importante para fins de prova, só para a gente resumir. Levar para fim de prova quais são os prazos, levar a possibilidade de dilação de prazo, quando aquele prazo de 12 meses pode chegar a 24, quando ele pode chegar até 36 meses, aquelas duas observações básicas, que uma vez perdida a qualidade, isso não influencia em nada, aposentar por tempo nem especial, e mesma lógica para a idade, desde que o segurado tenha a carência. E por fim, levar essa regrinha de quando o segurado efetivamente perde a sua qualidade. Tá bom? Querido aluno, espero que você tenha gostado dessa aulinha sobre manutenção e perda da qualidade de segurado. Vou ver muito vocês, né, aqui, tanto nas aulas que vão ser online, né, que o curso nosso presencial vai ser gravado e aí você vai ter acesso a esse curso, né, você que adquiriu o nosso curso aqui no Papa Concursos, e vejo você que tiver na nossa turma presencial, seja na turma básica, né, lá em Belo Horizonte, seja na turma avançada aqui no Rio de Janeiro. Será um enorme prazer ministrar essa turma para você. Querido aluno, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado, ótimos estudos e um forte abraço.